Sabe aquela sensação de correr o dia inteiro, de estar sempre ocupado, mas chegar no final e sentir que não saiu do lugar? E se a chave não for trabalhar mais, mas sim trabalhar melhor? Focar em menos coisas? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma ideia poderosa que promete exatamente isso: o princípio de Pareto, mais conhecido como a regra 80-20. Esse é um dilema bem dos nossos tempos, não é mesmo? A agenda está sempre lotada, o celular não para de apitar, a gente está sempre em movimento. Mas aí, o dia acaba e fica aquela pulga atrás da orelha. Tá, mas o que foi que eu realmente fiz? O que de fato gerou resultado? É nesse espaço entre estar ocupado e ser produtivo que a nossa conversa começa. E é aqui que a coisa fica interessante, porque no fundo a gente sabe que nem todo esforço tem o mesmo peso. Algumas poucas tarefas, umas decisões específicas, elas parecem ter um impacto gigantesco, enquanto um monte de outras coisas não dá em nada. A grande pergunta é por quê? Por que uma pequena parte do que a gente faz é responsável por quase todo o resultado? Pois bem, a resposta para esse dilema todo não é nova não, mas ela é de uma força impressionante. É um princípio chamado regra 80-20, e ele pode mudar completamente o jeito que a gente olha para o nosso trabalho e para a nossa vida. Basicamente, o que o princípio de Pareto diz é o seguinte: a maioria esmagadora dos nossos resultados vem de uma minoria de esforços. Aquela ideia de que tudo que a gente faz tem o mesmo valor, pode esquecer. A grande sacada não é ralar mais, mas sim descobrir e focar naqueles 20% de ações que sozinhos vão trazer 80% do que a gente quer. E essa ideia surgiu de um jeito bem curioso. Tudo começou lá em 1906, com um economista italiano, o Vilfredo Pareto. Ele percebeu um padrão. 80% das terras na Itália pertenciam a só 20% da população. Mas o estalo mesmo, a grande sacada, veio de um lugar bem mais simples, o jardim dele. Ele viu que 20% das suas plantas de ervilha davam 80% de todas as ervilhas. Era um padrão universal, escondido bem na nossa frente. Quando a gente coloca isso num gráfico, fica gritante. Olha só, de um lado, um pouquinho de esforço, os tais 20% vitais. Do outro, um resultado gigantesco, os 80%. Essa desproporção toda não é um defeito, é uma pista valiosíssima de onde a gente deveria estar colocando nossa energia de verdade. Mas um ponto super importante aqui. Não precisa se prender aos números 80 e 20 como se fosse uma lei da física. Às vezes a proporção é 90-10, às vezes é 70-30. O que importa de verdade é a ideia do desequilíbrio. É entender que, em quase tudo, umas poucas coisas importam muito, mas muito mais do que todo o resto. É um jeito de pensar, não uma conta de matemática. Certo. A teoria é legal, mas como isso funciona na vida real? O mais incrível do princípio de Pareto é que ele aparece em todo lugar. Vamos ver uns exemplos? No mundo dos negócios, isso é clássico. Uma pequena fatia de clientes costuma trazer a maior parte do faturamento. Um punhado de vendedores é responsável pela maioria das vendas. E do lado negativo também. Um grupinho de problemas gera a maior parte das dores de cabeça. Identificar e focar nesses 20% pode literalmente virar o jogo de uma empresa. E não para por aí não. Pensa na área de tecnologia. As equipes que desenvolvem softwares usam essa regra o tempo todo. Em vez de sair corrigindo todos os bugs de uma vez, eles focam naqueles 20% de erros que estão causando 80% das travadas e problemas para quem usa o programa. É pura eficiência. E trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, dá uma olhada mental na lista de tarefas. Quantas daquelas coisas realmente vão mover o ponteiro em direção aos grandes objetivos? Provavelmente só uma ou duas. E o resto? Bom, o resto muitas vezes é só ruído, sabe? É a gente se mantendo ocupado, mas não necessariamente produtivo. Ok, a teoria é fascinante, mas como a gente transforma isso em algo prático? Como dá para usar essa regra de fato? A notícia boa é que tem um caminho, um método bem claro para isso. O processo para achar esses poucos vitais é até simples. Primeiro é colocar no papel tudo que está na mesa, todas as tarefas. Segundo, ser brutalmente honesto sobre o que é sucesso de verdade, qual o objetivo final. Terceiro, analisar cada tarefa e se perguntar: isso aqui me leva de verdade para mais perto daquele objetivo? As que tiverem um sim bem grande são as suas estrelas. São elas que merecem toda a sua energia. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. A regra 80-20 não é um truque para a gente conseguir espremer mais 20 tarefas no dia. Pelo contrário, é uma filosofia para a gente focar no que é essencial, para conseguir mais resultado fazendo menos coisas, mas fazendo as coisas certas. No fim das contas, é uma virada de chave na nossa cabeça. É sair daquela roda de hamster, sabe? Onde correr em círculos parece progresso. Em vez disso, mirar direta no alvo.
Significa parar de tratar toda a tarefa como se fosse igual e começar a ser seletivo, protegendo nosso tempo e nossa energia para o que realmente vai fazer a diferença. Então, o que a gente faz com essa informação toda? Porque o verdadeiro poder desse princípio não está só em entender a teoria, está em aplicar isso na próxima decisão que a gente for tomar. Então, para amarrar tudo, o princípio de Pareto é um convite. Um convite para a gente trabalhar de forma mais inteligente e não necessariamente mais dura. É a busca por alavancagem, por encontrar aquele pequeno ponto de esforço que move uma montanha. E o resultado disso? Não é só ter mais resultado, é também ter mais clareza e muito menos sobrecarga. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Olhando para o trabalho, para a vida pessoal, qual seria aquele pequeno conjunto de ações, de relacionamentos ou de hábitos que, se recebesse mais foco, poderia transformar radicalmente a maior parte dos resultados? A resposta para isso pode ser surpreendente,